Bom, como você provavelmente já sabe, a maioria dos hipnólogos mentem e mentem muito. Às vezes eles mentem porque é benéfico para o cliente e para o processo da hipnose. Às vezes eles mentem por pura ignorância do próprio hipnoterapeuta. Meu nome é Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e mentor de hipnoterapeutas. E hoje eu vim falar aqui sobre essa ideia, sobre esse mito de que a gente se lembra de tudo depois da hipnose. E aí já fica essa questão: será que a gente se lembra de tudo mesmo depois de ser hipnotizado? Bom, eu vou responder essa dúvida, mas primeiro eu vou contar um pouco de toda a história da hipnose para ficar claro para a gente um pouco mais sobre esse processo. Antigamente, muito antes mesmo do Freud ou do Pierre Janet, a gente tinha um cara chamado Marquês de Pissegu. O Marquês de Pissegu, ele estava fazendo um processo que era a base da hipnose, muito mesmo antes da hipnose existir, que a gente chamava de mesmerismo. Esse cara, o Marquês de Pissegu, ele foi muito importante para a hipnose por muitos motivos diferentes. O primeiro motivo de importância dele é que ele estava hipnotizando as pessoas e em algum momento ele percebeu que a pessoa que era mesmerizada muitas vezes acabava entrando em um estado de relaxamento muito profundo. Inclusive, foi aí que ele acabou associando o mesmerismo e a hipnose a essa ideia de relaxamento. Foi a primeira vez que surgiu uma associação com a ideia de um sonambulismo dentro da hipnose. O segundo ponto que o Marquês de Pissegu trouxe para a hipnose, que agregou muito ao nosso trabalho, aconteceu em 1783. Nesse ano, o Marquês de Pissegu estava trabalhando com um camponês que trabalhava nas terras dele chamado Victor Reis. Bom, o Marquês de Pissegu estava trabalhando com Victor Reis, se mesmerizando ele, e estava fazendo processos terapêuticos ali. Só que uma coisa bem interessante aconteceu. Ele mesmerizava esse rapaz, fazia o processo médico e quando ele retornava do transe, ele voltava sem memória do que tinha acontecido ali. Marquês de Pissegu ficou encucado com essa ideia. O que ele fez? Tentou colocar de novo o Victor Reis em transe. Quando ele entrou em transe, ele se lembrou de tudo que tinha acontecido da última vez. Aí ele faz a imersão do Victor Reis, tira ele do transe da hipnose, e quando ele volta, o que acontece? Ele volta sem memória de novo. Então ele mesmeriza mais uma vez, quando ele entra em transe, ele se lembra mais uma vez de todos os últimos transes. Mas ao sair do transe, ele perde de novo essas memórias. E foi aí que o Marquês de Pissegu percebeu uma coisa bem interessante, que é como se existissem dois tipos de memórias diferentes, como se elas tivessem sido divididas. Um tipo de memória que é acessada dentro do transe e um tipo de memória que é acessada quando a pessoa sai do transe. O que o Marquês de Pissegu percebeu é que quando a pessoa entrava em transe, ela recobrava as memórias do último transe. E quando ela saía do transe, ela perdia essas memórias de transe. E foi aí que surgiu pela primeira vez essa ideia de amnésia hipnótica. Inclusive, foi a partir daí que o Pierre Janet criou a famosa teoria de dissociação e de inconsciente. Bom, passou alguns anos, chegou um cara chamado James Braid. James Braid era um médico e fisiologista, e ele pegou o mesmerismo e começou a sistematizar aquelas práticas com um viés mais médico. E foi aí que James Braid cunha o termo hipnotismo. E hipnotismo vem daquela ideia do deus Hipnos, que é o deus do sono. E o James Braid dá esse termo de hipnose ou hipnotismo justamente porque ele estava fazendo essa associação de como se a pessoa estivesse dormindo. Na verdade, ele percebeu que esse estado era muito parecido com o estado de sonambulismo. Ele chamou isso de sonambulismo nervoso. E isso está muito associado com essa ideia justamente de ter uma amnésia desse estado. E olha que interessante o que eu vou falar agora. Marquês de Pissegu, muito mesmo antes de surgir o hipnotismo, James Braid, o cara que cunhou o termo hipnotismo há séculos atrás. Todas essas pessoas, antes mesmo de surgir a hipnose, já sabiam que pessoas hipnotizadas teriam amnésia parcial ou total ao saírem da hipnose. E o esquisito é que hoje o que mais se ouve de hipnólogos é que a pessoa vai se lembrar de tudo depois da hipnose. Bom, só que como você já viu, você sabe que isso é uma grande mentira. Então vou aproveitar para falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar um pouco das escalas de sugestionabilidade hipnótica. As escalas de sugestionabilidade hipnótica são escalas científicas, acadêmicas, que servem para quantificar a parcela de pessoa que reage bem à hipnose e a parcela de pessoa que não reage bem. Basicamente é um processo onde você faz uma indução standard na pessoa e depois dá várias sugestões e verifica quem reage e quem não reage a esse processo. E aí surgem várias escalas de sugestionabilidade diferentes,
como, por exemplo, a escala de sugestionabilidade de Harvard, de Stanford, a de Leckrone-Bordeaux e outras. E aí a gente vai analisar essas escalas e a gente percebe que todas elas têm algo em comum. Dentro de todas elas, tem etapas ali em que a gente vai ver que existe amnésia parcial ou amnésia total da experiência hipnótica. Inclusive, a gente chega à conclusão e a gente sabe que 10 a 15% das pessoas vão ter amnésia espontânea ao sair de um processo de hipnose. Para você ter uma ideia, Ernest Hilgard, que é um dos criadores da escala de Stanford, que é a principal escala de sugestionabilidade hipnótica do mundo, ele coloca justamente a amnésia como um processo que vai separar o estado de vigília do estado de transe, sendo um processo dissociativo da hipnose. E nessa escala de Stanford tem uma coisa mais interessante ainda. A gente percebe que uma parcela das pessoas, ao sair da hipnose, vão ter uma grande dificuldade de integrar essas memórias, por mais que seja dado sugestões para elas se lembrarem de tudo depois da hipnose. E aí a gente vai para o paradoxo. Enquanto muitos hipnólogos vão dizer que a gente se lembra de tudo, cientificamente a gente sabe que uma parcela das pessoas, quando voltam da hipnose, mesmo que eu sugira para ela se lembrar das coisas, ela simplesmente não vai conseguir se lembrar desses processos. E qualquer hipnoterapeuta que tenha realmente prática na área já percebeu que vão ter pessoas que simplesmente vão perder a memória da hipnose. Então, da próxima vez que você vê algum hipnólogo falando por aí que a gente se lembra de tudo depois da hipnose, você vai se lembrar desse vídeo e vai saber que isso é uma grande de uma mentira. E se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou de alguma coisa ou aprendeu, clica no like, comenta, compartilha com algum amigo que também vai gostar desse vídeo. Vejo você em breve, um grande abraço e até mais.